E se o jeito como o mundo faz negócios estivesse prestes a mudar, e mudar radicalmente? Não por causa de uma nova tecnologia, de alguma startup, sabe? Mas sim por uma nova aliança estratégica. As nações do BRICS estão construindo algo que pode, de fato, desafiar décadas de domínio financeiro. Nesta análise, a gente vai decifrar o que é essa tal de UNIT e por que ela é um sinal tão importante para a economia global. Bom, para a gente entender por que existe essa busca por alternativas, é preciso começar com este número: 61 trilhões de dólares. Essa é a dívida projetada para os governos das maiores economias do mundo, o grupo da OCDE, até 2025. É um peso assim tão grande que está começando a criar rachaduras na base do sistema financeiro. E isso força todo mundo a procurar por saídas de emergência. E este gráfico aqui mostra bem a raiz do problema. É a dívida do governo americano, que, olha, não para de crescer em relação à própria economia. Para muitos países que dependem do dólar, isso é quase como construir a própria casa num terreno que vive tremendo. É um incentivo e tanto para procurar um porto mais seguro. Ok, então vamos montar esse quebra-cabeça. Primeiro, a gente investiga as rachaduras no sistema atual. Depois, vamos dar uma olhada na planta desse projeto novo, a UNIT dos BRICS. Na sequência, a gente vê o papel surpreendente do ouro nessa história toda, a tecnologia que faz tudo isso funcionar e, por fim, claro, os desafios de se construir esse novo mundo financeiro. Então, a pergunta é, por que agora? Por que essa urgência toda em criar algo novo? A resposta está nas pressões que estão literalmente testando os limites do sistema financeiro que a gente conhece há décadas. O interessante aqui é que a gente está vendo uma tempestade perfeita. Não se trata apenas da dívida recorde. É a combinação disso com o tal muro de refinanciamento, com juros mais altos e, um ponto crucial, a geopolítica. As sanções contra a Rússia elas foram um divisor de águas. Elas mostraram para nações do mundo inteiro que depender do dólar não é só um risco econômico, é uma profunda vulnerabilidade estratégica. E é essa busca por autonomia, por segurança, que nos leva direto à resposta que está sendo projetada pelos BRICS. Vamos analisar agora em detalhes o que é e também o que não é essa tal de UNIT. O ponto central é este. A UNIT não é dinheiro para o dia a dia. Ninguém vai usar isso para comprar um café na esquina. É melhor pensar nela como um tipo de token exclusivo para os países do BRICS acertarem suas contas comerciais entre si, de forma direta, sem precisar de intermediários. E aqui está a engenharia por trás dela. A UNIT é um híbrido. 40% do seu valor é lastreado em ouro físico, que é um ativo tangível e politicamente neutro. Os outros 60% são uma cesta com as moedas dos 5 membros originais. É uma tentativa de criar estabilidade, usando o ouro, e ao mesmo tempo refletir o peso econômico dos seus membros. Sabe, para entender a função da UNIT, a gente pode pensar numa ideia antiga de um economista bem famoso, o Keynes. Ele imaginou uma moeda neutra, chamada Bancor, que serviria apenas para os países acertarem as contas do comércio internacional, como se fossem fichas de um cassino global. A UNIT é basicamente a tentativa de colocar essa ideia em prática no século XXI. É criar um sistema de contabilidade que não dependa da moeda de nenhum país em específico. Agora vamos ampliar um pouco a visão. O ouro não é só um componente da UNIT. Ele está no centro de uma mudança estratégica muito, mas muito maior. Uma reavaliação global do papel dele no sistema monetário. E este é o grande trunfo dos BRICS. Eles não estão só falando em criar uma alternativa. Eles controlam a fonte de recursos físicos essenciais, como, por exemplo, quase metade da produção de ouro do planeta. Esse controle sobre ativos reais é a fundação sobre a qual eles querem construir um novo sistema financeiro, um que seja prova de crises e de sanções. E eles não estão só produzindo, eles estão acumulando. Olha só, nos últimos anos, os bancos centrais dos BRICS foram responsáveis por metade de todas as compras globais de ouro. Isso não é uma tendência aleatória, não. É uma estratégia coordenada para fortalecer as reservas com um ativo que está fora do controle direto de qualquer nação ocidental. Então, a grande virada de chave é esta. O ouro está saindo daquele cofre empoeirado para se tornar uma engrenagem ativa na máquina do comércio global. Ele não é mais só um seguro para dias de chuva, ele está sendo usado para movimentar a economia real no nível internacional. Mas essa estratégia toda só funciona se tiver a tecnologia para conectar tudo, certo? Então vamos agora para a infraestrutura digital que está sendo construída em paralelo para viabilizar essa nova arquitetura. Essa citação aqui acerta em cheio.
Embora a política seja um pano de fundo importante, a verdadeira força por trás disso tudo é a busca por algo mais simples, mais rápido e mais barato. É uma atualização de sistema, não apenas uma troca de bandeiras. E isso não é só teoria. Vejam o projeto N-Bridge. É uma plataforma que já conecta os bancos centrais de potências como Arábia Saudita e Emirados Árabes, e já movimentou 55 bilhões de dólares, provando que, sim, é possível fazer transações internacionais sem passar pelo sistema tradicional de mensagens, o famoso SWIFT. O N-Bridge é só uma peça desse quebra-cabeça. Junto com a tecnologia de registros distribuídos para UNIT e outras iniciativas como o BRICS Pay, uma nova infraestrutura financeira está sendo montada peça por peça para criar um ecossistema comercial mais independente e resiliente. A visão é ambiciosa, claro, mas a implementação está longe de ser simples. Vamos examinar agora, de forma bem realista, os obstáculos e o cronograma para essas mudanças tectônicas. Mas, olha, unir esse grupo é um desafio gigantesco. Como alinhar os interesses da Índia e da China, que têm disputas de fronteira? Como criar regras únicas para sistemas financeiros e legais que são tão diferentes? Manter todo mundo remando na mesma direção é, sem dúvida, a parte mais difícil dessa jornada. E é por isso que o cronograma é gradual. Não se trata de uma revolução da noite para o dia. A próxima fase é de testes, de refinamento. O impacto que a gente possa medir na demanda por dólar, se acontecer, é algo projetado mais para o final da década e não para amanhã. E para manter os pés no chão, é fundamental olhar para as análises de especialistas. O dólar ainda é o rei, a inércia do sistema é enorme, a liquidez dos mercados em dólar é incomparável, e essa posição não vai ser abalada da noite para o dia. Então a conclusão mais precisa é esta: não estamos vendo a substituição de um sistema por outro. O que está surgindo é um mundo com mais opções. Um sistema financeiro mais plural, mais multipolar, onde diferentes trilhos e diferentes moedas de referência vão coexistir. E tudo isso nos deixa com uma questão estratégica fundamental. A pergunta para governos, para corporações, para gestores de portfólio, não é mais se o sistema vai mudar. A pergunta é como se adaptar. Porque navegar neste novo mapa financeiro, um mapa com várias rotas e múltiplas moedas, bom, esse será o grande desafio estratégico da próxima década.